Hoje nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 25, que tem como título As Preocupações. Estas são palavras de Jesus, e ele começa assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que hão ou que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. E ele faz uma pergunta: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? E ele nos convida a uma reflexão. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Será? E ele faz mais uma pergunta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, Jesus inicia nesse primeiro parágrafo fazendo algumas perguntas que são retóricas. Perguntas que não exigem resposta, porque a resposta é tão óbvia que ela já é uma resposta comum a todos os ouvintes. Ele começa perguntando: não é a vida mais do que o alimento? E todos concordam que a vida vale mais do que o alimento, não é verdade? Ele faz uma outra pergunta retórica: não é o corpo mais do que as roupas? É uma pergunta que não exige uma resposta, porque todos nós concordamos que o corpo ele é mais valioso e mais importante do que as roupas. E aí ele faz um paralelo. Ele nos convida a observar as aves do céu, que não semeiam, também não colhem, não ajuntam. No entanto, o Pai Celestial, ele as sustenta. E ele faz novamente uma pergunta retórica: quem de vocês, ou melhor, será que vocês não valem muito mais do que as aves? E então, ele faz uma outra pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E um côvado é um palmo, é aproximadamente 44 centímetros. É um pouco mais que um palmo. Por mais ansiosa que uma pessoa esteja, por mais inquieta ou impaciente que uma pessoa esteja, ela não consegue remir o tempo. Ela não consegue adiantar-se no tempo. Não é verdade? As horas passam igualmente para todas as pessoas. Então, Jesus, ele começa falando a respeito das preocupações, nos convidando a uma reflexão e nos convidando a perceber primeiro o nosso valor diante das coisas que roubam a nossa paz. Quando Jesus fala sobre o alimento, fala sobre as vestes, ele está falando sobre aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental para a vida humana. É possível viver sem um alimento? Não. E será que alguém iria viver sem roupas? Também não. Nós tanto temos a carência daquilo que é essencial, básico, como alimento, como das roupas. Mas se até nisso que é essencial, até isso que é importantíssimo para a nossa própria subsistência, nós não devemos nos preocupar, o que dirá coisas que não são essenciais. Por exemplo, uma casa, ela é essencial para a vida humana? Não. Ela é necessária? É. Mas é possível uma pessoa viver décadas, meio século, um século, sem ter uma casa? Sim, é ou não é verdade? Então, a casa é algo necessário, mas não é algo essencial, não é algo fundamental. Assim como um carro, assim como uma viagem, e assim por diante. Portanto, Jesus ele está falando
que nós podemos ter tranquilidade, paz de espírito, até mesmo diante das necessidades essenciais, até diante daquilo que é vital. E se nós podemos ter paz diante daquilo que é vital, o que dirá diante daquilo que é circunstancial, passageiro, transitório? E ele faz uma comparação que no hebraico, é conhecido como Kal Wahom. Talvez essa não seja a melhor pronúncia. Mas se algo é verdadeiro diante de uma circunstância menor, algo vai ser muito mais verdadeiro numa circunstância maior. Então ele diz assim: se Deus cuida das aves que voam, dos pássaros, se Ele alimenta os pássaros, mesmo que eles não plantem, não colham, não ajuntem, o que dirá de nós, que valemos muito mais do que os pássaros? E ele continua agora no versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Veja que ele começa falando a respeito de Salomão. Para você ter uma ideia, quando ele diz assim: ora, se Deus veste assim, ou melhor, eu porém afirmo a vocês, no versículo 29, eu porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Lá em Crônicas, no capítulo 9, a partir do versículo de número 1, só para a nossa reflexão, olha o que a Bíblia diz. 2 Crônicas 9, 1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos, carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e fala assim, e os trajes deles, e as roupas que eles estavam vestidos, os seus copeiros, e os trajes também dos copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como, pessoal? Como? Ficou como fora de si. Ela ficou como se fora de si, ela ficou embasbacada. Olha aqui para o pastor. Para você ter uma ideia, até os oficiais de Salomão, eles se vestiam de púrpura. Púrpura é uma cor violeta. E, na época, produzir essa cor era demasiadamente difícil. Essa cor, ela era extraída a partir de frutos do mar. Eles se utilizavam de uma coloração e de todo um processo de tingimento até eles chegarem na cor púrpura, que às vezes poderia levar semanas, talvez meses, diante de todo o processo da produção do tecido. Então, era um tecido próprio dos nobres, próprio dos reis. Não era um tecido comum, não era um tecido barato, não era um tecido popular. E até aqueles que cercavam Salomão se vestiam dessa forma. E se os que cercavam Salomão se vestiam assim, imagina como Salomão se vestia naquela época. Então, quando Jesus, ele faz esse convite, lá no versículo 29 de Mateus 6. Eu, porém, afirmo a vocês
que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, quando Jesus nos convida a refletirmos a respeito de qual forma gloriosa Salomão se vestiu, ele está falando que se Salomão se vestiu de tal forma, ainda assim não se compara ao lírio do campo, que amanhã murcha, depois morre, então seca e é lançado no forno. O que dirá a forma com que Deus irá nos vestir, cuidar da gente? O lírio, ele é de uma beleza. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar perto de um lírio. Lá em casa, eu tenho lírios que têm uma cor avermelhada, alaranjada, fogueada. E às vezes eu chego pertinho para olhar, e você olha a textura, parece uma seda, parece, sabe, é algo tão belo. Às vezes eu vou lá e tiro uma foto. E aí, lá em casa já teve lírios amarelos, vermelhos. Nós vamos plantar agora um que é laranjado. E aí, sempre que eu olho para o lírio, que eu tenho a oportunidade de ver ele na luz da manhã, na luz do sol, eu me lembro dessa passagem. E é de uma beleza tal qual. Agora, olha só que interessante. Na época de Jesus, você sabe que não existia aquecedor, você sabe que não tinha edredom, cobertores como nós temos hoje. E muitas vezes, para aquecer a casa, as mulheres, elas acendiam fogo, o forno, e elas se utilizavam de folhas, de pétalas. Elas se utilizavam dos lírios, quando eles vão secando, quando eles murcham, quando eles morrem, quando eles secam. Elas se utilizavam para poder acender o fogo, para poder manter o fogo aceso por um tempo, até vir a brasa da madeira. Então, Jesus diz assim, ora, no versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Se Deus veste com tamanha beleza os lírios, as flores, as rosas, quanto mais nós, que temos a carência do vestiário. E aí por isso ele diz lá no versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. E ele diz algo glorioso. O Pai de vocês, que está onde? No céu. Ele sabe que vocês precisam de todas elas. E olha, uma coisa é o que você quer, e outra coisa é o que você precisa. Nem sempre o que a gente quer é bom para a gente. Às vezes a gente quer uma coisa, e aquilo que a gente quer vai nos causar sofrimento. Aquilo que a gente quer vai nos causar angústia. Aquilo que a gente quer vai nos causar decepção, tristeza, vergonha. Quantas vezes nós, por ansiedade, por precipitação, fazemos escolhas, tomamos decisões erradas, que lá na frente nos fazem ficarmos frustrados, decepcionados, infelizes. Portanto, Deus, mais do que aquilo que nós queremos, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Portanto, quando você confia na vontade de Deus para a sua vida, quando você não se deixa levar pela ansiedade, não se deixa levar pela preocupação, não se deixa levar pela inquietação, mas decide confiar em Deus, você pode ter certeza que Deus vai te surpreender com algo que é melhor do que o que você quer. Porque Deus sabe tudo o que você precisa. Amém? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se tem algo que vale a pena nessa vida, é confiar em Deus. É confiar em Deus. Deus sempre tem o melhor para a gente, para você. Aí no versículo 33, Jesus dá um conselho. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe isso que você quer, que você deseja? Deus sabe o que você quer, sabe o que você deseja.
Mas mais do que isso, Deus sabe aquilo que você precisa. Portanto, confie na vontade dele. Amém, igreja? E para a gente orar, no versículo 34 ele diz assim, aliás, no 33 ainda, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e olha que interessante, e todas estas coisas, sem objeção, todas as coisas. Que coisas? Aquilo que é essencial, aquilo que é básico, e também aquilo que você necessita. O ser humano precisa do alimento? Sim ou não? Ele precisa do vestuário? Sim ou não? Precisa. Mas o ser humano também tem a necessidade de uma casa, de um relacionamento, de uma família, de saúde, sim ou não? Sim. Portanto, ele diz que e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. E ele ainda diz, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Confie em Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Confie em Deus.